Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo aqui para vocês, trazendo aqui as principais informações do CSA para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas, Itamar Chuli no Santa Cruz. Enfim, o Carlos Bonatelli, nosso executivo de futebol, foi perguntado sobre isso na coletiva de hoje. Considerou uma coletiva falando de muitos assuntos, contratações, falando sobre salários atrasados, enfim, tem um ponto que eu vou trazer aqui para vocês também, que deu uma divergida aí com o Robson Rodas, vou trazer esse ponto, e respondeu ao final se o Santa Cruz tinha investido, né, na contratação do Itamar Chuli, sondado o CSA, enfim, para levar o nosso treinador. Vamos trazer a fala do Bonatelli e muito mais aqui nesse vídeo. Meus amigos, já quero pedir para você deixar o like no vídeo, você que é fundamental, clica no joinha sempre, toda vez que você receber um vídeo aqui do CSA Povão, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, olha se você está inscrito, se não tiver, inscreva-se. Bom, antes de trazermos a fala do Itamar Chuli para responder se o Santa Cruz fez uma sondagem para o nosso treinador, ele vai falar aqui sobre a questão direitos de imagem, salários atrasados. Vamos ouvir? Vamos ouvir esse trecho primeiramente. Vamos lá. Se há atraso em relação ao direito de imagem, se isso procede. Olha, pequenos ajustes ainda a gente está para fazer ainda essa semana, mas a gente acredita que na sequência da temporada a gente possa ter, com relação à parte financeira, claro, em nenhum momento, a não ser que a gente consiga de fato performar e também dessa forma, e assim a gente espera que a gente impacte na parte também de faturamento do clube como um todo, de patrocínios, sócio torcedor, público no estádio, até mesmo avanço de fase da Copa do Brasil, aí a gente pode ter um cenário financeiro talvez um pouco mais tranquilo, mas sabemos das nossas responsabilidades, o quanto vai ser justo o nosso orçamento e o quanto a gente precisa performar e o quanto a gente precisa tentar minimizar os erros. Então isso, acredito que no mais tardar essa semana a gente tenha já os pequenos ajustes que a gente ainda tenha a resolver, que a gente consiga começar a caminhar. Bom, ele fala aí divergindo um pouco do Robson Rodas, né? Você viu que o Robson Rodas, vou até colocar na tela para vocês aqui, que ele falou no dia de hoje que estava tudo em dia, salários, inclusive falou do bicho que pagaria caso vencesse o CRB, e falou que estava tudo em dia. E o Bonatelli falou que tem umas coisinhas ainda para se ajustar, enfim, precisa alinhar esse discurso aí, os dois, o presidente com o executivo de futebol do CSA. Mas e em relação ao Itamar Chuli? O Santa Cruz fez propostas, fez sondagens para levar o nosso treinador? Ele respondeu, o Carlos Bonatelli, executivo de futebol do CSA, respondeu essa pergunta. Vamos lá. E a última pergunta da coletiva, você recebeu alguma sondagem de algum interesse do Santa Cruz no professor Itamar Chuli? Olha, eu só recebi ligações de imprensa, tá? Conversei com o professor Itamar, então o professor Itamar tenho total confiança no trabalho dele, tá? E tenho a liberdade no dia a dia de entrar no assunto específico com ele, sem a gente fazer rodeios, um relacionamento assim direto, franco, tá? Então o professor Itamar me passou que não teve absolutamente nada de oficial de contato. Claro que a gente vê a movimentação da torcida até pela história que ele criou no próprio Santa Cruz e no futebol como um todo. Isso é natural, tá? E eu falo para os senhores, não é a primeira vez e não será a última. Então isso acaba sendo natural, não somente com o professor Itamar, com diversos atletas. Aí a gente vai com muita serenidade, muita sabedoria, passando esses momentos durante a temporada como um todo. Bom, segundo o Bonatelli, não chegou proposta nem sondagem do Santa Cruz ao nosso treinador, mas outras situações sempre ocorrem em relação a levar jogador, inclusive o treinador também é sondado por outras equipes, mas o Santa Cruz até o momento não sondou o Itamar Chuli aqui do CSA. E eu fui pesquisar informações, notícias da imprensa de Pernambuco. O Santa Cruz, na verdade, tem interesse muito grande no Lisca, exatamente no Lisca, que treinou o seu último clube, foi o América, lá de Belo Horizonte, em 2024, e desde então está parado. Inclusive o Lisca tem interesse em ir para o Santa também, estão negociando, talvez não para esse próximo jogo, mas para o clássico contra o Sport. Então, o interesse maior é no Lisca por parte do Santa Cruz. Mas como houve essa pergunta para o caso Bonatelli, obviamente a gente traz aqui, porque o Itamar Chuli tem um histórico importante lá no Santa e alguns torcedores tocaram nesse tema por lá e a gente, claro, precisa ficar de olhos abertos aqui, atentos. Seria ruim o CSA perder o treinador, mas segundo o executivo de futebol não há essa possibilidade, pelo menos por enquanto. É isso, meus amigos, amanhã voltaremos com mais informações aqui do CSA para você. Grande abraço e até lá. Tchau.